Olá pessoal, professor Rodrigo D'Angelo. Na videoaula de hoje eu vou demonstrar esse painel aqui de comandos elétricos utilizados na disciplina normalmente de máquinas e comandos elétricos. A ideia de todo esse painel aqui é justamente mostrar os acionamentos que eu posso encontrar na área da indústria, acionamento de potência. Obviamente aqui eu tenho simplificadamente a maior parte desses dispositivos, diagrama de selo, intertravamento, parte de sensor, acionamento de motor trifásico, relé de falta de fase, etc. Então eu vou demonstrar agora rapidamente cada um desses. Obviamente na indústria a gente tem uma gama ainda maior de circuitos de acionamento, mas a ideia basicamente é essa, resumidamente falando. Então, parte de proteção, os disjuntores aqui de acionamento, liberio trifásico, diferente do painel de instalações elétricas. Para residencial, que lá no máximo eu tenho, por exemplo, 220 volts, aqui eu já tenho 380, 440 volts devido ao sistema trifásico. Então eu tenho toda uma parte de acionamento. O primeiro trecho aqui, ele diz respeito à parte de contato de selo. Então, libera a energia pelo botão de emergência, estava acionado por algum motivo, beleza. Então eu tenho possibilidade de acionar o meu sistema. Atuei na botoeira de liga, ela aciona a bobina do contator, fecha o contato auxiliar em paralelo com essa botoeira e mesmo depois que eu tirei o dedo dessa botoeira, ele memoriza o acionamento e permanece com o sistema acionado ligado. Para desligar, eu venho na outra botoeira e aí eu faço esse corte de corrente. Então a corrente estava circulando pelo botão de emergência, passa pela botoeira de liga, passa por essa botoeira que vai servir para desligar um sistema que é uma botoeira de contato normalmente fechado. Então na hora que eu pressiono essa botoeira, o contato dela é normalmente aberto. Pressionei, vai fechar, vai passar a corrente. Passou a corrente, aciono a bobina do contator e esse contato auxiliar do meu contator, que é um contato normalmente aberto, ele está em paralelo com essa botoeira e justamente faz essa circulação de corrente em paralelo, vamos falar assim, com a botoeira. Então eu tenho aí a corrente circulando agora pelo meu sistema, ou seja, ele memorizou o acionamento. A corrente passa pelo botão de emergência, passa pelo contato auxiliar que está em paralelo com essa botoeira de liga e passa por essa botoeira de desliga. Então se eu pressionar e atuar a botoeira de emergência, esse botão de emergência, ele não tem retorno por mola automático, ou seja, ele fica travado justamente para verificar o motivo do acionamento nesse caso de emergência. Verificou, está tudo em ordem e tal, você vai lá e destrava o mesmo. É diferente da ideia desse botão de emergência por uma botoeira. A botoeira ela tem retorno por mola, então qualquer uma dessas duas que eu pressiono, na hora que eu tiro o dedo ela volta sozinha para a posição original. Tanto essa que é a de desliga, como a de ligar. Então qualquer uma das duas que eu acionar, ela atuou, pelo fato de ser botoeira, tiro o dedo, ela volta sozinha. Então aqui eu tenho o selo, ele memoriza o acionamento. Próximo trecho do meu circuito, eu tenho justamente um acionamento que envolve o intertravamento. A ideia do intertravamento, indo lá para a televisão, jogo, passa ou repassa, quem aciona primeiro, por exemplo, na bancada, etc., a ideia é a mesma, só que aqui o intertravamento ele serve para a área industrial no controle de corrente que vai, por exemplo, para um motor trifásico, onde eu não posso acionar os dois contatores ao mesmo tempo, justamente pelo fato de eu inverter as fases que vai para aquele motor para mudar o giro de sentido, obviamente, de trabalho, se ele gira no sentido horário ou anti-horário. Então, a ideia do intertravamento é, com um contator, eu mando o trifásico, as fases RST numa sequência, por exemplo, para o meu motor e ele gira num sentido horário, por exemplo. Quando eu desligo esse contator e aciono outro, eu pego essas três fases RST, só que eu inverto duas e mando para o mesmo motor, ou seja, agora ele vai girar no outro sentido, porque para mudar o sentido de giro de um motor trifásico, basta inverter duas fases. Então, nessa inversão, com um outro contator, eu mudei o sentido de giro. Então, se ele estava horário, agora ele vai girar no sentido anti-horário. Então, é basicamente essa a ideia. E aqui, justamente com o sistema intertravado, eu não consigo acionar os dois ao mesmo tempo, ou seja, acionei esse contator. Então tem a lâmpada de sinalização, se tivesse conectado basicamente um motor nele, o motor ia estar girando num sentido, e nisso eu não consigo acionar o outro contator, enquanto o primeiro estiver acionado. Aqui ele memorizou também o acionamento, porque eu tenho basicamente a mesma ideia do contato de selo do outro esquema, então eu tenho justamente esse contato de selo aqui em paralelo. Memorizou, tá ligado, do outro lado não liga. Desliguei. Se eu vir agora desse lado e atuar, ligou esse outro contator, lâmpada de sinalização também, se tivesse conectado o motor ele estaria girando no outro sentido, por exemplo, e o primeiro contator, e agora eu não consigo acionar, então ele intertravou.
que é, de novo reforçando a explicação lá do passo repassa, quem bate primeiro no botão, ele libera a corrente para o contator atraca, e o outro, que tipo por uma fração às vezes de segundos, estiver pressionando a botoeira, não vai conseguir ligar, obviamente, porque o primeiro já atracou. E para fazer intertravamento, o que eu tenho? Um contato normalmente fechado desse meu contator, insere com a botoeira de liga do outro lado. E aí o que acontece? Quando eu ligo, eu aciono esse contato normalmente fechado, ele abre. Quando ele abre, ele corta a corrente que poderia vir através dessa botoeira do outro lado. Então, a ideia é justamente essa ligação cruzada, tanto é que é o que aparece aqui justamente com esses fios em amarelo, daqui a pouco eu vou dar um zoom aqui no painel. E com essa ligação em X, eu justamente faço esse bloqueio, ou seja, o intertravamento. Então, liguei de um lado, do outro lado não aciona. Então, a ideia do passo repassa, quem pressionar primeiro foi essa botoeira, essa aqui já não liga mais. E aí no caso lá do jogo, etc, você tem lá uma sirene, um giroflex, etc, para indicar, tipo, para ficar um negócio divertido, porque é a ideia da brincadeira. Na ideia industrial falando, ou industrialmente falando, na parte lá de mecatrônica, automação industrial, eu tenho justamente esse comando. Então, se eu aciono de um lado, o outro lado não liga. Ou do outro lado, aí é o outro que não liga. Então eu tenho justamente esse controle de corrente impedindo o acionamento simultâneo das duas contatoras. Então a ideia basicamente nesse trecho do painel é essa. Nessa outra parte do painel eu tenho um acionamento, por exemplo, de uma ponte rolante de um sistema de motor. Deixa eu vir para esse lado aqui. Tem uma alavanca que eu faço o acionamento aqui da minha contatora, aciono, por exemplo, o motor para a ponte rolante andar para frente, etc. Tem até uma lâmpada de sinalização que fica piscando, tá indicando que a ponte rolante está operando. Então, se eu soltar a alavanca, o motor vai parar, obviamente. E aí, qual que é o objetivo? O operador está acionando a ponte rolante. A contatora está atracada, a lâmpada de sinalização está indicando que a ponte rolante está funcionando, etc. E aqui, nesse trecho, eu tenho uma chave de fim de curso. Então, qual que é a ideia? Imaginando, né, a ponte rolante andando, carregando objetos, se o operador estiver distraído e continuar acionando a ponte rolante até a hora que ela chegar no final do percurso, ela vai bater justamente nessa chave de fim de curso. Então, na hora que ela encostar, ela corta a corrente da minha contatora e, obviamente, desliga o meu motor. Então, mesmo que o operador está acionando aqui justamente essa alavanca, eu tenho aí o corte da corrente. Então, a ideia é justamente evitar um acidente no final do percurso do movimento do trilho, por exemplo, da ponte rolante. Então, o operador estava acionando, ela bateu na chave de fim de curso e ele para o movimento. Então, desligou o sistema, beleza, parou. Está acionando, outro exemplo de novo, só para reforçar. Estava lá a ponte rolante, encostou na chave final de curso, ou seja, que é o final do movimento, ele desliga o meu acionamento. Então, a ideia basicamente é essa, cortar aí a corrente, né, automaticamente do meu sistema para evitar um tipo de acidente. Nessa outra parte do painel eu tenho parte de alimentação trifásica que vem para o meu inversor de frequência, vem para um relé de falta de fase e aí eu consigo acionar o meu motor trifásico. Então a primeira ideia, liberei trifásico, 3 lâmpadas de sinalização indicando que está chegando realmente o trifásico, meu relé de falta de fase está indicando que está realmente as 3 fases ok. Então, o primeiro ponto de demonstração é o seguinte: se eu cortar uma fase, meu relé de falta de fase justamente indica que está faltando uma fase aqui no meu controle. E aí eu não consigo fazer o acionamento desse meu motor trifásico, porque como a ideia é de trabalho 3 fases, se eu mando só 2, eu vou sobrecarregar justamente toda a minha rede e o meu equipamento. Então, com isso, usando o relé de falta de fase, ele não permite o acionamento da minha carga aqui, por exemplo, que é um motor trifásico, né, os 3 fases, quando eu tiver, por exemplo, 2 ou uma fase que seja. Então a ideia é justamente esse controle e segurança. Restabeleceu a fase, ele vai monitorar, depois de uns 3, 4 segundos mais ou menos, ele libera justamente para a máquina operar. E por que tem esse retardo de tempo? Ele tem essa temporização para indicar e monitorar para ver se não está tendo tipo, ainda oscilação na rede. Estabilizou, aí sim, depois desses segundos, ele libera justamente para você operar a máquina novamente. Então, pelo inversor de frequência, eu consigo fazer justamente o acionamento aqui do meu motor. Então, pelo inversor, eu consigo controlar a velocidade dele.
e você vai fazer esse controle. Aqui ele está tipo com 39% da velocidade máxima, então eu tenho justamente essa precisão e esse controle justamente para evitar pico de corrente na partida do motor, porque se eu usasse um acionamento simples, a ideia aqui do contato de selo do início do diagrama é um acionamento de partida direta, ou seja, na hora que eu pressiono a botoeira, aciono o trifásico, né, pelo contator e ele mandaria direto para o motor, ele já sairia girando entre aspas a 100%, ou seja, teria um pico de corrente na minha rede, justamente porque o motor está parado, ele precisa começar a ganhar velocidade, né, vencer inércia e tudo mais, e aí eu acabo sobrecarregando muito a minha instalação. Então a ideia é justamente essa, com o inversor de frequência, o software start, fazer esse controle gradual da tensão, no caso do software start, ou da frequência pelo inversor de frequência, obviamente, e controlar justamente a parte de partida e acionamento do meu motor, sem sobrecarregar a minha rede elétrica com uma sobrecorrente ou um pico de corrente. É basicamente essa a ideia. Pessoal, a ideia do painel aqui basicamente é essa. De uma maneira bem resumida, eu tenho alguns diagramas, alguns dispositivos de acionamento e eu consigo justamente ter essa demonstração, né, do conteúdo que a gente acaba estudando aí na teoria, na sala de aula ou até mesmo pelas aulas remotas. Então a ideia basicamente é essa. Agora eu vou dar aqui um zoom justamente nos detalhes aqui do diagrama. Obrigado mais uma vez por assistir a essa videoaula, vamos falar assim, é um vídeo mais didático para demonstrar alguns esquemas de acionamento. Agradeço aí a presença de vocês, obviamente. Quem chegou até esse ponto e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações, dá aquele joinha pra gente, obviamente. Repetindo, né? Não custa nada para você, pra gente é importante, né? Esse feedback, esse retorno também. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula, até o próximo vídeo. Valeu! E nessa parte do painel, só para finalizar, eu tenho um sensor indutivo. Então ele justamente aciona a saída quando ele detecta algo de metal. Então eu vou encostar aqui, por exemplo, uma chave, ou só de aproximar, ele já faz aí o acionamento aqui na indicação pelo LED e também no fio, obviamente, de saída, né, do meu sensor.